Bora lá, Dai, vamos começar? Bora lá, bora lá. Então, obrigada aí para todos que estão conectados. Boa noite. Essa é uma live aí da Casa Mundo, em parceria com um vizinho nosso, aí o Luiz Mar, que já vai poder se apresentar. Mas para quem já está seguindo a Casa Mundo, né, acho que é legal a gente falar um pouquinho do objetivo aqui. A gente tem um espaço, né, educativo aí que a gente busca trazer várias reflexões sobre como você construir da melhor maneira o seu plano de desenvolvimento para o propósito que você tem, né? E desde a semana passada a gente vem trazendo algumas competências que a gente entende que são importantes, né, para a construção desse plano de desenvolvimento. Então, a gente falou sobre comunicação na última semana, inclusive em parceria com a Exista, né? Então, falamos de comunicação não violenta. E essa semana a gente começou a trazer na Casa Mundo duas outras competências que a gente entende que são fundamentais para construir um bom plano de desenvolvimento, que é o planejamento e a disciplina. E aí eu e a Esther, a gente pensou, né? Como que a gente pode trazer essas competências e trazer aí algo prático para falar sobre elas, né? E conectamos diretamente com saúde financeira, né? Que é algo que a gente precisa muito de planejamento, disciplina, e que a gente até brincou falando que a gente precisa muito falar sobre isso, porque a gente entende que nós somos muito planejadas, organizadas e disciplinadas, porém, nessa parte de finanças, temos algumas oportunidades aí, né? Então vai ser ótimo, inclusive, para a gente, né, Stey? Isso mesmo. E acho que a gente percebeu, né, que nessa construção, quando a gente fala tanto do mundo de desenvolvimento, eu acho que tem duas peças chaves aqui quando a gente fala disso. O quanto todas as questões financeiras, de planejamento, de organização, da própria educação financeira, né, precisam estar muito equilibradas nesse mundo para entender, para eu poder ter a tranquilidade de investir no meu crescimento, de poder, às vezes, muitas vezes, apostar no novo emprego. São muitas decisões que hoje estão embasadas nessa nossa relação com o dinheiro, né? Que às vezes a gente até não gosta de falar, não é um assunto que a gente, né, às vezes trata com tanta leveza e tranquilidade, e a gente sabe, né, que tudo isso está muito, muito interligado. E acho que uma outra coisa é que muitas vezes isso é difícil de entender, né? De como que a gente entende, nós, eu e a Day, a gente é psicóloga, e eu costumo sempre brincar que o mundo dos números, o mundo financeiro, não é o mundo que mais me atrai, é o mundo subjetivo. Mas acho que é por isso que a gente trouxe o Luiz Mar, que eu vou passar a palavra para você se apresentar aqui também, porque para nós é alguém que traz, né, de grande referência no tema, mas que também tem uma didática, né, de poder trazer isso com muita leveza, com muita tranquilidade, mas principalmente com entendimento de como a gente se organiza, como a gente se adapta, como que a gente olha para o futuro. Eu acho que esse olhar de futuro é uma coisa que também chama muito a nossa atenção no trabalho dele, para poder dividir com vocês esse equilíbrio, às vezes quase que improvável, né? Mas que faz muito sentido, do nosso desenvolvimento, crescimento, mas também de um equilíbrio de uma educação financeira. Conta pra gente, se apresenta e fica à vontade, Lismar. Legal. Em primeiro lugar, aí, parabéns pela iniciativa, meninas. Show de bola. É um tema realmente de extrema importância, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Mar, então eu sou sócio-diretor da Update, então eu sou responsável aí pela parte de educação financeira, parte de investimentos, consultoria de finanças pessoais. Esse ano estamos completando aí 10 anos já ajudando as pessoas a se organizarem melhor, né, na sua vida financeira e também a investir. Já de cara também já deixo o convite para o pessoal da live conhecer o Empoderamento Financeiro, né, que é o nosso curso de finanças pessoais e investimentos online. Então basta acessar aí o www.seumelhorresultado.com.br/EF de Empoderamento Financeiro para você conhecer lá, que vale muito a pena. Em relação ao que vocês falaram, acho que é por aí mesmo, né? A gente, às vezes, é aquela história, né? Casa de ferro e cerca de pau, né? Então, a gente muitas vezes não aplica na nossa vida aquilo que... não aplica na parte financeira aquilo que a gente costuma aplicar na nossa vida. E isso a gente vê muito claramente quando a gente olha para os números, né? A gente tem hoje 70% da população do Brasil aí endividada, né? Então, já é um bom indicador de que realmente existe essa necessidade por parte das pessoas. E aí eu acho que tudo parte, né, como a gente até estava conversando anteriormente, na questão da disciplina, né? Então, para a gente ter disciplina nas nossas finanças, eu acho que o ponto de partida aí é a gente primeiro ter um objetivo na vida, né?
o que que eu penso para o futuro, o que que eu quero conquistar, né? E aí, o fator base para a gente conquistar essa disciplina é a gente ter o comprometimento com esse objetivo que a gente firmou com a gente mesmo, né? Sem um objetivo, não adianta, né? É igual quando a gente está querendo emagrecer. Vamos botar um exemplo aqui, né? Quando nós temos, por exemplo, o objetivo de perder 5 quilos, vai ficar muito mais fácil a gente fazer o que a gente precisa, né? Ir para academia, cuidar da alimentação, a gente vai tender a nos cobrar um pouco mais, né? Tudo isso por quê? Porque a gente tem uma meta. E na vida financeira é igual, né? Se eu tenho o objetivo de sair das dívidas, por exemplo, fica muito mais fácil eu ter a disciplina de gastar só com o necessário, né? Porque eu tenho esse objetivo para cumprir. Então, acho que é por aí que a gente começa, né? Em você adquirir essa disciplina para cuidar das suas finanças. E olha que legal, né? Eu acho que você falando isso mostra, a gente diz que às vezes o mundo do desenvolvimento pessoal, profissional e o mundo financeiro às vezes não se combinam, você acabou de provar totalmente ao contrário, né? A gente fala muito que realmente toda mudança, todo crescimento, o primeiro passo é esse estabelecimento de propósito, é saber exatamente o qual é esse objetivo, né? O que você realmente gostaria de fazer, que evolução que você quer ter, né, que passos que você quer dar. Então tá super, super conectado mesmo, né? Mas até pensando um pouquinho nesse mundo, estabeleci um objetivo, tenho uma visão daquilo que eu quero fazer. O que você acha, Luiz Mar, que é assim um ponto crucial, importantíssimo como um primeiro passo nessa educação financeira? Como você disse, eu acho que a gente percebe que precisa trabalhar com isso de uma maneira diferente quando a gente está no fundo do poço, né? Ou está com muitas dívidas, porque quando você está confortável, né? Você quer esbanjar, quer gastar, você vai lá, você compra viagem, compra roupa, né? Você vive num conforto. Quando você vem para um momento um pouco diferente, num estado, né? Ou quero mudar de emprego, como a gente falou, aí eu começo a olhar de uma maneira diferente. O quão arriscada a minha vida financeira está ou não. O que você acha que nesse momento é um passo além do propósito? O primeiro passo assim, que é importante as pessoas pensarem e fazerem assim, para mudar isso? Olha, eu acho que primeiro você precisa estudar, né? Ter disciplina para estudar. Porque como é um assunto que não faz muito parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Na parte do ensino formal, infelizmente, então a gente tem que buscar suprir esse gap, né? E aí você pode fazer curso, você pode ler livro, você pode começar a falar a língua do dinheiro, né? Se inteirar um pouco mais de números, da parte de investimento, da parte de indicadores econômicos, né? Começar a estudar, eu acho que isso é o principal. E não só começar a estudar, né? Mas ir até o fim, né? Eu vejo muita gente que às vezes começa um curso, um treinamento, mas a pessoa não vai até o fim, né? Não consegue ter aquela disciplina para terminar os seus estudos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois, acho que você precisa de disciplina também para anotar todas as suas receitas e seus gastos. Então, a gente até brinca que para a gente ter sucesso na vida financeira, a gente precisa despertar o contador que existe na gente, né? Então, a gente tem que contabilizar nossas receitas, os nossos gastos, porque isso é fundamental. Porque é com isso que a gente vai conseguir identificar a nossa real situação, né? E até, às vezes, é por isso que muita gente não faz, porque a pessoa tem medo da realidade que ela vai encontrar com os números quando ela fizer uma análise, né? E aí não importa como você faça isso, né? A gente pode fazer isso via aplicativo, via planilha Excel, via caderno, tá? Isso não importa. Importa que você seja disciplinado para anotar tudo aquilo que você gasta e tudo aquilo que você recebe, né? E aí, o que eu gosto muito é de usar uma planilha, né? Planilha simples no Excel, que ela seja personalizada, né? De acordo com o seu estilo de vida, com o seu ritmo de vida, principalmente, porque quanto mais simples e mais personalizada essa planilha for, maior vai ser a chance de você não abandoná-la, né? Então, eu acho que começa por aí essa questão. Primeiro, saber a sua situação e procurar estudar sobre o assunto, né? Uhum. Eu queria até compartilhar. Acho que esse ponto é bem chave mesmo, porque eu fiz um curso em 2020, né? Pandemia, todos em casa. Falei, nossa, vou começar a fazer alguns cursos agora, né? Porque esse é o momento, né? Chegou o momento da gente buscar esse conhecimento. Fiz um curso de inteligência financeira e recebi uma planilha lá que eu tinha que usar, né? E realmente ela se tornou muito complexa para mim. Ela não ficou prática, né? E aí eu acabei deixando ela de lado.
E agora eu fiz uma muito simples, que já coloquei como objetivo olhar ela todos os dias, controlar, né, colocar todos os meus gastos ali. Então eu adequei de acordo com o que eu estava precisando realmente e o que fazia sentido para mim, para o meu tempo, o tempo que eu tenho disponível para trabalhar com isso, né? Então esse ponto é bem importante. Bem legal. E aí E você também tem que ter disciplina para você depois acompanhar os seus resultados, né? Então você vai exato. precisar encontrar um tempo ideal, um momento ideal para que você possa sentar, analisar suas finanças, né, sua planilha, fazer o seu fechamento financeiro. Agora, nada de ficar seguindo aí um guru ou outro que diz que você tem que levantar às 5 da manhã para fazer as coisas, né? Sendo que você sabe Verdade. que de manhã você não funciona. Então não adianta, né? Você tem que procurar o seu tempo ideal, o seu dia, seu momento, né? Perfeito, Olha, eu perfeito. acho que o que vocês dois trazem conecta muito com a gente. Nossa, tá super conectando com realmente como a gente traz esse tema de desenvolvimento dentro da Casa Mundo, né? Então a gente falou sobre esse propósito, esse objetivo muito claro e muito definido. Agora vocês trazem essa importância de conhecer como você funciona, né? Eu acho que para diversas coisas aí. Qual que é a melhor ferramenta que vai, né, se adaptar ao meu estilo de vida? Como que, né, eu não coloco aquilo que é igual para todo mundo, mas eu identifico qual que é a linguagem, qual que é a forma, se eu tenho que estudar mais ou menos, se eu entendo mais ou menos, se eu gosto ou não gosto desse assunto. Fiquei pensando um pouco também, não sei se faz sentido para vocês, que é identificar, como que você identifica também os seus gatilhos, né? Onde que eu gasto mais? Que momentos, de repente, eu percebo que eu saio do eixo, esqueço planilha, esqueço tudo, né, e acabo, né, dizendo, ah, não quero mais isso, acabou. Então, é realmente o autoconhecimento, a forma de entender como você funciona, super interligado também com essa disciplina, né, e com essa organização financeira, né? É, acho que é por aí mesmo, é isso aí. E aí a gente também não pode ficar se comparando, né? É outra coisa que às vezes acaba Verdade. deixando algumas pessoas meio tristes, porque, puxa, eu tô com tal idade, mas eu não tenho tanto daqui, dinheiro no banco que eu queria, ou eu tô achando que eu tô pior do que aquela outra pessoa. Não, né? A gente não pode se comparar, a gente tem que ser melhor que a gente mesmo a cada dia, né? E ao passo que a gente vai estudando, que a gente vai se aprimorando, isso acaba sendo automático, né? Você mesmo acaba se desenvolvendo e aí você vê o resultado disso, né? Isso que é o mais legal. E até, a pessoal, e também fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu esqueci, né? A gente está um papo aqui, esqueci, tem um monte de gente assistindo também. Mas fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas, se concordam, se discordam, a gente está acompanhando aqui. Mas eu fiquei pensando, não sei se existe uma resposta ou o que você acha disso, Luizmar, mas o que você entende que seria importante? Assim, depois, puxa, identifiquei, comecei a me organizar. Hoje existe uma ideia se é mais importante economizar ou investir, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente pode ir pelos dois caminhos? Excelente pergunta. Eu acho que a partir do momento que a gente já começou a criar os hábitos e a disciplina, aí a gente parte para o plano, né? E aí o plano, ele também vai estar muito ligado ao seu objetivo, né? E aí, como é ligado a cada objetivo individual, então não existe uma fórmula, uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, né? Cada um vai ter que fazer o seu planejamento de acordo com o seu objetivo, sua meta de vida, sua situação, né? Então nada de ficar também comparando e pegando planos de outros, né? Você tem que montar o seu próprio. E aí você também precisa ter disciplina para cumprir aquilo que você planeja, né? Porque planejamento sem disciplina não é nada e também o vice-versa, né? Não adianta nada, por exemplo, eu ter a disciplina de poupar dinheiro, mas eu não sei por que eu estou guardando, né? Ou então não adianta nada também eu ter um plano lindo e maravilhoso, né? De como guardar dinheiro, de como cuidar das minhas finanças, se no dia a dia eu não tenho disciplina para cumprir com o plano, né? Então a gente parte para esse segundo ponto, que aí sim é planejamento, né? E aí que eu digo para vocês planejamento é vida. Né? Planejamento é vida, não tem jeito, né? Porque, até vou deixar uma pergunta aqui de reflexão, para vocês darem a pensada aí, você entraria num avião que não tem um plano de voo? Né? Você entraria num avião ou num voo sem saber o quanto de combustível, tempo, percurso, clima, previsão, né? Você entraria? Não, né? Não faz sentido, então, também eu ter uma vida sem ter uma ideia daquilo que eu quero, né? Ou como vou fazer para atingir aquilo que eu quero. Nossa, excelente reflexão. Realmente, aí você coloca a mão, né? Poxa, posso fazer melhor, né? Posso
né, cuidar mais dessa questão. E eu estava pensando aqui, Luiz, eu não sei como você lida com muita gente, né, que vai atrás do seu curso e tem essa vontade aí de ter esse planejamento financeiro melhor. E normalmente a questão financeira ela vem conectada a muita emoção, assim, a muitas emoções, né? Então, às vezes você quer, você fala lá, só se vive uma vez, né? Vou aproveitar e vou gastar aqui, porque só se vive uma vez, não se sabe o dia de amanhã, né? Ou eu mereço, né? Essa é um clássico também. Eu mereço, nossa, eu trabalhei tanto essa semana, mereço sair, mereço, né, ir num restaurante legal e tal. E como que você, né, trabalha isso dentro do teu curso, assim? Porque eu acho que envolve muito esses sentimentos. Em momentos difíceis, por exemplo, na pandemia, também teve uma série de sentimentos, né? Nossa, as pessoas da minha família, né? Às vezes pessoas próximas aí pegaram Covid, poxa, né? Eu tô vendo que a vida é curta, né? Vou viajar, enfim, né? Tem vários fatores emocionais aí vinculados a finanças. Como que você lida aí dentro do teu curso com essa frente? A primeira coisa que a gente faz é simplesmente alertar isso, né? Que existem essas pegadinhas mentais e até a contabilidade mental, essa teoria já explica que até mesmo a parte do cérebro que a gente usa quando a gente vai guardar dinheiro é a mesma que a gente usa quando a gente está emprestando dinheiro para um estranho ou dando dinheiro para um estranho. Ou seja, a gente mesmo tem já intrinsecamente essa vontade de se auto-sabotar, né? Então, para você, o eu do futuro é um estranho. E no empoderamento financeiro a gente faz isso, a gente convida as pessoas a encontrar o seu eu do futuro, né? O que você vai falar para essa pessoa, né? Ou o que ele vai falar para você, né? Puxa, Luiz, parabéns, você ao longo desse tempo todo foi disciplinado e agora a gente está nessa condição confortável porque você tomou essas decisões? Ou ele vai virar para mim e falar assim, poxa, Luiz, o que você fez a vida inteira que agora nós estamos aqui, velhos, dependentes, né? E aí? Então é essa reflexão que eu falo para as pessoas fazerem, né? O que ela vai falar para o seu eu do futuro, né? Acho que isso é uma outra reflexão boa para se fazer. Excelente. Não, perfeito. E eu acho que também entrando um pouco, a gente falou desses sentimentos, emoções. Eu acho que a gente vive um momento agora, a gente passou por uma pandemia onde esses sentimentos, como a Dai falou, foram por um caminho, e agora a gente vai para outro, né? Que é tudo subindo, tudo muito instável, tudo, né, saindo muito fora do controle. Então, eu fiquei imaginando um pouco assim, né? Lá no ano passado, alguém que começou um planejamento, começou a estudar mais, começou a ter a sua planilha ali para poder se organizar, aí de um dia para o outro a gasolina, né, sai, tá aí quase R$ 8, e esse planejamento todo quase que, né, desaba, porque nunca se imaginava a gente chegar nessa fragilidade econômica que a gente está. Como que você tem visto isso? Como que, né, as pessoas, de repente, que você acompanha, né, como que vocês têm trabalhado esse medo? Eu acho que hoje as pessoas sentem medo e talvez até um pessimismo de que pode ser ainda pior. Ou um pessimismo ou uma realidade, não sei, né? Mas como que tem sido isso? O que eu vejo é o seguinte, né? Pegando o ponto da pandemia, né? Eu acho que, assim, quem tinha um planejamento financeiro se saiu muito melhor durante a pandemia do que quem não tinha. Por quê? Porque mesmo não esperando uma pandemia, porque ninguém espera, a pessoa quando planeja, ela já se planeja, por exemplo, ter uma reserva de emergência, né? Um dinheiro guardado, investido aí num local onde ela consiga segurança, consiga relativa rentabilidade e principalmente liquidez. Então essa pessoa já se planejou para uma eventual emergência. Então imagine, durante a pandemia, quem tinha lá um dinheiro guardado que representava de 6 a 1 ano, né, do seu custo de vida mensal, essa pessoa ela passou por esse momento muito mais tranquilo. E aí outra coisa é o seguinte, beleza, né, agora temos um outro momento que é a inflação, que é guerra, que é o pós-Covid, que são as coisas subindo. Mas, de novo, quem tem o planejamento vai estar na frente, né, porque o planejamento, primeiro, ele é móvel, né, ele vai se transformando. Então, a partir do momento que você vê o cenário se alterando, nada te impede de você também transformar esse plano, né, para que você possa atingir aquilo que você quer, ou se preparar para eventuais problemas. Então, de novo, quem tem o planejamento sai na frente. Agora, essa questão de medo que você tocou é bem interessante, porque muitas pessoas não fazem o planejamento porque a pessoa acha que é algo restritivo, né?
Então a pessoa acha que, puxa, vou fazer planejamento financeiro para quê? Para parar de viver? Então as pessoas pensam nisso, mas muito pelo contrário, né? O planejamento ele não tem nada a ver com privação, mas sim com você encontrar meios, né, de fazer as coisas com menos recursos, né? Encontrar meios de você fazer aquilo que você quer, se programar para uma eventual emergência e ainda assim conquistar os seus objetivos financeiros. E outro ponto bem importante que eu lembrei aqui é o seguinte: quanto menos recurso a pessoa tem, né, mais ela tem de se planejar. Porque também isso está na cabeça das pessoas, né? Ah, eu não tenho dinheiro, né? Ah, eu sou pobre, para que eu preciso pensar nisso? Isso é coisa para rico, né? Não, né? Muito pelo contrário. Quanto menos eu tenho, mais inteligente eu tenho que ser na hora de colocar os meus recursos, né? E aí o planejamento te ajuda nisso. Nossa, eu li uma frase agora há pouco sobre isso, falando, né, que as pessoas até que não têm tantas condições precisam realmente se planejar muito mais financeiramente, porque elas não estão pensando só nela, né? Não é só o indivíduo. Por muitas vezes são famílias que dependem disso, né? Então, quanto é importante buscar esse entendimento, porque é para toda a família, né? É algo que vai beneficiar toda a família. Exatamente, nos filhos, né? Tudo mais. Exato, exato. E outra também, né? A gente não pode, às vezes, ficar pensando, puxa, eu não sei o dia de amanhã, né? Mas se você pegar estatisticamente, a probabilidade de você estar vivo amanhã, ou daqui a alguns anos, daqui 10, 20, 30 anos, é muito grande, né? É muito maior do que você morrer. Então, teoricamente, você tem que se preparar para esse momento de 10, 20, 30 anos à frente. Né? Perfeito. Verdade. Acho que essa semana a gente postou, né, daí a frase que nos inspirou na construção da Casa Mundo. Essa semana falava, né, que a minha disciplina é a minha liberdade. Então, eu acho que isso nos chamou a atenção muito por esse caminho que você comentou. As pessoas entendem muitas vezes o planejamento como algo restritivo, algo burocrático, algo que traz uma limitação e não uma liberdade, mas é o contrário, né? O teu poder de conhecimento ali do teu cenário, das coisas que estão à sua volta, te permitem ter muito mais liberdade. Isso me chama muito a atenção no que a gente viu, no que você fala, que eu acho que é uma das principais quebras de paradigma, que nessa mudança de cultura, de pensamento, seria uma peça-chave. Assim, dentro de um plano de desenvolvimento hoje, eu acho que seria uma habilidade importante para desenvolver essa crença, né, do quanto um planejamento, uma organização, ela não limita, mas ela amplia muito mais as possibilidades. Perfeito. E você vê, né, como é muito questão de cabeça mesmo, como a gente está conversando aqui, né? Porque normalmente a gente gasta aí 40 horas por semana para ganhar dinheiro, né? Mas a gente não se disciplina para arranjar o mínimo de tempo possível para a gente planejar o que a gente vai fazer com ele. Né? Então não tem muito sentido, né? Por favor. Não, pode falar. Não, eu ia comentar, eu comecei a ler, eu estava lendo esses dias, começando a ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu não sabia que era, e é muito engraçado porque eu não sabia que era um livro sobre finanças, eu achei que era um livro sobre história. Eu peguei o que eu queria ler e eu achei muito interessante. Mas ele fala sobre isso, acho que uma das primeiras lições ele traz, né? O homem mais rico vai dar um curso lá, vai contar para as pessoas como ele é o cara mais rico. E ele começa falando por aí, o quanto que o que ele tem de comum com todas as outras pessoas é o tempo. Né, e o que ele faz com esse tempo para poder, então, né, enriquecer, se organizar e fazer todas as outras lições. Então, de fato, é real, né, é uma constatação real. O tempo que todos nós temos, ele é igual. O que a gente faz com ele, que é uma decisão. Perfeito. E aí também é muito difícil, né, você conquistar algo, né, de significativo na vida sem esse mínimo de planejamento, disciplina, mindset correto, né? Outra coisa que me veio à cabeça aqui é quando você pensa num atleta de alto rendimento, né? Então o cara faz um planejamento de treino, de alimentação, né? Tudo certinho, o que ele tem que cumprir, mas ele precisa ter a disciplina para cumprir isso, né? E aí, para ele fazer o quê? Para ele conseguir o objetivo, que é a medalha, que é a vitória, né? Então, se o seu planejamento financeiro, depois disso para você, que você precisa cortar as saídas no final de semana, né, por pelo menos um mês, então você tem que cortar, você tem que seguir isso, né? Se eu, por exemplo, tenho o objetivo de ter independência financeira no futuro, eu preciso ter um mínimo de planejamento de como eu vou fazer isso, né? Eu devo analisar aí o quanto devo guardar por mês, aonde eu vou guardar, por quanto tempo, porque aí a minha chance de conseguir esse meu objetivo aumenta muito, né? Quando eu me planejo e eu tenho a ideia daquilo que eu quero fazer. Perfeito.
Inclusive, quando a gente estava falando sobre o tema, a gente falou desses três, né? Falamos que precisamos falar sobre saúde financeira, trazer um atleta, né, que seja exemplo de planejamento e disciplina, e a parte de emagrecimento, trazer uma nutricionista para conversar, porque É nesses isso aí. três pontos a gente vê como é importante o planejamento e a disciplina, né? E Luiz, uma pergunta. A gente fala muito na Casa Mundo de desenvolvimento contínuo, né? E aí, provavelmente, aí as pessoas que buscam você, elas se tornam aí dentro da casa delas, enfim, referência, né? Em economia, em planejamento financeiro. E você dá dicas de como essas pessoas podem desenvolver outras pessoas, né? Para que isso seja exemplo em casa, ou para os filhos, ou para os pais, enfim, né? Você trabalha também esse desenvolvimento contínuo? Olha, eu especificamente assim não, mas de forma indireta sim. Por quê? Porque, é igual você falou, nada ensina melhor que o exemplo, né? E aí a pessoa que faz um curso e se desenvolve, as outras pessoas em volta começam a observar, né? Que a pessoa está mudando, que ela já está dizendo não para algumas coisas, que ela já não está viajando todo final de semana, né? Que ela está conquistando algumas coisas materiais que ela queria na vida, seja um carro, seja sair das dívidas, seja uma viagem, né? As pessoas em volta começam a ver que aquela pessoa está falando sobre investimento, né? Que já está falando sobre onde guardar dinheiro, já está falando sobre ações. Então, essa pessoa acaba sendo o centro de transformação das pessoas em volta simplesmente pelo exemplo, né? Daquilo que ela está transformando na vida. E fiquei pensando o quanto que a gente falou de disciplina e planejamento, o quanto que essa vivência ela é um teste para essa continuidade da disciplina, né? Peguei o exemplo, fui visitar a Dai em São Paulo, por exemplo, e é muito fácil visitar a Dai, porque eu tô de dieta e ela também. Então a gente se mantém ali super fitness, né? Verdade. Mas quando eu saio desse ambiente de alguém que não está no mesmo propósito que eu, né, o incentivo, de repente, mas é só hoje, né? Come só esse É docinho isso. aqui, faz só tal coisa. Eu acho que retornar a esse propósito de falar por que sim, por que não, inclusive sustentar às vezes, né? Puxa, não vou sair porque eu tô aqui firme e forte no meu planejamento financeiro. Mas não sei o quê. E aí vem as críticas, vem todo esse assédio. Eu acho que vem esse assédio de viver algo fora da disciplina, ele é muito forte e muito inconstante. Dentro das nossas casas, às vezes não, né, não por maldade, mas pelas pessoas não terem Exato. essa educação, né? Sim. Sim. E por isso que o planejamento de novo é importante, né? Porque ele te ajuda a dizer não, né? A partir do momento que eu tenho um objetivo, sei lá, eu quero ser independente financeiramente daqui 10 anos, e eu sei o que eu tenho que fazer. Se chega convite ou se chega pessoas para me tirar desse objetivo, vai ficar muito mais fácil dizer não. Não, não porque eu tenho uma meta esse mês a cumprir, vou ser disciplinado, vou fazer dessa forma, então aí você consegue lidar de uma forma mais fácil em relação a isso. Mas realmente, vocês tocaram num ponto importante. Não é fácil lidar com isso, porque a gente não tem só a influência dos amigos e da família, mas de todo um universo de coisas, né? É site chinês, é aplicativo, é propaganda, é influência social, são os influencers, é televisão. Então, assim, a gente é bombardeado, né, o tempo inteiro de coisas para nos tirar do nosso objetivo. Exatamente. Eu acho que isso você falou agora, eu pensei em duas coisas. Eu acho que uma coisa é o quanto de fato a gente é constantemente estimulado a tudo e o quanto, acho que o ramo da educação, do crescimento, do desenvolvimento, ele não está entre os top, né, desse investimento. Então, o que vem mais é o consumo de coisas mais imediatas, mais de uma satisfação, né, temporária, rápida, né? Quando a gente fala, você começou a live aqui falando pra gente que o principal, o primeiro passo ali, logo depois de estabelecer esse propósito, é a educação, né? Mas o quanto as pessoas, nesse planejamento, nessa vontade, até mais imediata, vai puxa, vou comprar um curso, vou investir numa faculdade, vou investir num curso de idiomas, vou procurar uma mentoria, ela não é das primeiras escolhas, né? Mas sim o carro, uma roupa, um restaurante bom ou algo nesse sentido. Até já pensei nisso e engato numa pergunta aqui. Esse bloco de investimento, né, de todas as minhas despesas, um investimento em educação, ela está em que nível de prioridade ali das coisas que são essenciais para uma vida financeira saudável? Muito legal essa pergunta. A gente não trabalha com número mágico, né? Mas normalmente a gente recomenda o quê? Que você tenha o teu bolo de receita, que você recebe no mês a mês,
e que você divida esse bolo de receita em três pilares principais, que são os gastos básicos, os gastos adicionais e o investimento. Então, 50% dessa grana teria que ir para os gastos básicos, né? É o aluguel, é a conta de luz, é o telefone. 30% deveria ir para os gastos adicionais, né? Que é a festa, que é o restaurante, que é a roupa, né? São coisas que não são essenciais para você viver. Então, você tem 30%, olha só, 30% da sua receita para gastar com o que você quiser. E os outros 20%, aí a gente reserva para o investimento. E dentro do investimento, a gente considera investimento não só o financeiro que a gente faz, seja via poupança, tesouro direto, ações, criptomoedas, seja lá o que for, mas também para o estudo, né? Então a gente considera que o estudo é um investimento, é o melhor investimento que existe, na verdade, né? Sempre vai trazer os maiores retornos. Então, esse gasto que nós temos com estudo, com livro, com curso, entra nessa casinha dos 20% do investimento. Esse seria mais ou menos uma receita ideal, assim, para se seguir. Olá, Day, a gente sempre falou que educação era investimento, agora alguém Viu? está aqui comprovando pra gente. Comprovando. Não é só papo da psicóloga, das psicólogas aqui, não. É fato, gente. É real, é real. Muito bom. Muito legal. E, gente, ó, o pessoal que tá, eu vi que tem gente chegando, entrando, como eles fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas, se estão entendendo aí o que a gente está falando, se está tudo certo, né? Se está assustado, geralmente, olha, eu preciso confessar que eu sempre dou uma... Agora eu tô mais tranquila, mas sempre me dá uma assustada a falar de finanças. Eu queria ter nascido herdeira. Ontem o pessoal estava falando no jornal sobre a Mega Sena, estava muito com a expectativa de ganhar, né? Mas acho que mesmo assim é preciso cuidar, né? Com certeza. Tem muitos casos, inclusive, né? Que as pessoas ganham prêmio e simplesmente o prêmio desaparece. Acho que pela intensidade das emoções que a gente falou, né? Então a pessoa não se organiza, não planeja e simplesmente tudo aquilo some. Ela perde. É a falta de educação financeira, né? É isso. E aí, infelizmente, essa é a grande realidade da nossa cultura, né? Essa falta de saber lidar com o dinheiro. E isso não só acontece no ensino formal, como eu já tinha comentado, mas também vem de casa, né? Eu costumo falar que a educação financeira de uma criança começa 20 anos antes dela nascer, né? E como é que eu vou ensinar para o meu filho se eu mesmo não tenho, né? Ou como que eu vou saber se meu pai e meus avós não tiveram? Então, isso é algo que a gente tem que brigar mesmo para mudar, porque num país onde 70% das pessoas estão endividadas, onde uma grande parcela não consegue fazer conta de matemática, então realmente a gente tem muito a que fazer, né? Nossa, você sabe, Luiz, mas acho que você tocou num ponto interessante, que é a nossa responsabilidade com as outras gerações, né? Eu ainda não tenho filhos, você tem filha, né? E pequenininha já está crescendo nesse mundo de educação, né, financeira, que bom. Eu não tenho filhos, mas tenho irmãos. Meus irmãos são adolescentes e eu sempre falo muito que é engraçada a experiência com eles, justamente dessa educação. Meu irmão é mais novo, meu irmão tem 17 anos agora, mas desde um tempo atrás ele vinha com perguntas que para mim eram muito óbvias, desde qual que é a diferença de conta corrente e poupança, né? O que eu faço, né? Essa divisão, eu tô ganhando, tô começando a trabalhar agora, o que eu faço? Então, hoje o diálogo eu acho super bonitinho, porque eles fazem perguntas que já estão na nossa rotina, estão na prática. O que é uma previdência privada, né? O que é aposentadoria? Meu pai é aposentado, um dia ele veio e perguntou por que o pai é aposentado? O que significa isso? Pra gente, às vezes, está tão no dia a dia, né? Tá tão presente na nossa educação. Falei da minha irmã, ela entrou, ó. E a gente sempre fala disso, né? Então, como que a gente se organiza para que outras gerações também entendam, também possam conhecer e possam se organizar. Eu acho que você falou um ponto super importante da nossa responsabilidade com as outras gerações, né? É isso aí. É isso aí. A gente tem que começar pelo exemplo, né? Quando a gente começa a cuidar da gente, né, a expor essas gerações mais novas a esse tipo de assunto, a gente está fomentando isso também, né? Um outro ponto que eu estava lembrando aqui, que às vezes pode contribuir para que a gente possa desenvolver os hábitos e se disciplinar em relação às nossas finanças, é quando a gente entra no círculo virtuoso do crescimento das finanças pessoais. O que é isso? Significa que você montou o teu planejamento, você começou a cumprir o seu planejamento e você começou a ver resultado disso. Então, por exemplo, puxa, eu estava planejando sobrar R$500 esse mês para investir. Aí você pega e sobrou os R$500 e você investiu.
Aí no mês seguinte, você vê que você realmente conseguiu cumprir novamente a sua meta, reinvestir os R$ 500, e você vai olhar nos seus investimentos, aqueles 500 já não são mais 500, são 505, né? Porque ele também rendeu um juro. E aí você, puxa, que legal, né? Então tudo que eu estou fazendo está dando certo. Então você começa a modificar mais a sua vida ainda para fazer aquilo dar mais certo ainda. Então você vai começar a encontrar oportunidades aonde você pode economizar, de como você pode conseguir mais receita, para que você tenha mais dinheiro para investir. Investindo mais, você vai ter maiores juros, vai ganhar mais dinheiro, e aquilo te motiva, isso te motivando, você volta a revisitar a sua vida, e você vai nesse círculo de crescimento, e aí não tem volta, né? Uma hora que você atinge isso aí beleza. E daí você realmente vai conseguir não só organizar suas finanças, mas criar o hábito em relação a elas, e aí também ter o resultado dos seus esforços, né? E aí é lindo. Aí é lindo. Ó, a Ju falou aqui no comentário que ela aprendeu, viu uma dica há um tempo, que para você não comprar por impulso, é importante você esperar ali 3 dias e verificar se você realmente precisa daquilo. E ela confessa que deixou o produto no carrinho. Que Me lembro bom, que quando Ju, que eu bom. fiz o curso com você, tinha um brindezinho assim de colar atrás do cartão que falava isso, né? Você precisa Exatamente. mesmo disso? É uma reflexão importante, né? E a gente nem fala mais 3 no curso, eu falo 30 dias, né? Então, Olha 30 só. dias, espera um mês, né? Porque nesses 30 dias, o que vai acontecer? Primeiro, você vai se perguntar sobre isso. Será que eu realmente preciso daquilo? E depois, ou você vai começar a encontrar um produto substituto mais barato, você pode achar alternativas. Então, é melhor você esperar, né? Para não comprar por impulso, porque realmente boa parte daquilo que a gente compra, daquilo que a gente não usa e não vai usar nunca mais, é coisas por impulso, né? Boa. Isso mesmo. Ó, o Cid também falou aqui que depois que aparecem os primeiros juros, os primeiros dividendos, realmente traz mais motivação para investir cada vez mais. E eu acho que aqui, né, nesse processo de aprendizagem também, o quanto é importante a gente reconhecer pequenas conquistas, né? Nessa experiência que eu falei com os meus irmãos, né, o dia que meu irmão fez lá a conta dele, um dia deu 10 centavos, né, de um lucro dele, ele olhou e falou, nossa, 10 centavos. Para ele foi uma super conquista, foi a primeira vez que ele viu algo, né, sem ele fazer nada, entre aspas, né, desses 10 centavos aparecer. Eu acho que para a gente, dependendo do momento, né, de como... Tudo isso a gente não dá valor aqui, pequenas coisas. Puxa, realmente dá certo, olha, realmente funciona, realmente é por aqui que tem que ir. É um processo de aprendizado que você não vai ganhar 10 mil reais de um dia para o outro se você está começando, né? Essa consciência de começar a olhar tudo isso de uma maneira tranquila, paciente, é importante também, né? Perfeito, e principalmente não precisa ser muito, como você falou, né? Se eu tenho um pouco de medo, por exemplo, eu estudei, né? Agora eu quero começar a investir, quero fazer meus primeiros aportes na renda fixa, que está bombando agora, né? Então, você não precisa começar com R$ 1.000, né? Com R$ 10.000, você pode começar com 50, né? Com 100, né? Com 20 até, né? Dependendo. Então, você começa com esse pouquinho, você faz o investimento, vê como o mercado funciona, vê como ele se comporta, como os seus investimentos vão se comportar em relação às notícias que estão acontecendo, né? E não tenha pressa, né? Não tenha, igual você falou, não preciso sair correndo para começar a ganhar o máximo que eu puder. Não, vai devagar no passo a passo, vai aprendendo, né? Principalmente com o que você está fazendo, e aí sim, com a prática, com o estudo teórico, aí você vai ficando mais, né, mais seguro. Quanto mais seguro você vai ficando, mais você vai se arriscar um pouco mais, né? E assim vira de novo um outro círculo vicioso de que você precisa estudar, estudando você já fica bom numa coisa, e você estuda de novo, e assim você vai galgando o passo a passo, até você ser o cara que aí eu considero o ideal, né? Que é o cara que vai ser o dono da vida financeira, né? Porque ninguém é verdadeiramente dono da vida em si, sem antes ser dono da sua vida financeira propriamente dita. Então, quando chegar nesse momento que eu cuido dos meus investimentos, que meu dinheiro não fica na mão de nenhum assessor, não fica na mão de nenhuma corretora, eu por conta própria faço as minhas decisões, aí sim chegou no momento ideal, no ponto ideal. Perfeito. Aí dá até para aproveitar os 30%, né, que você pode gastar com outras coisinhas e tirar um budget aí para celebrar, né? Fazer pequenas celebrações Perfeito. é importante. Sim, comemorar, né? Inclusive eu coloco Sim. isso como um dos passos no ciclo do planejamento financeiro, que é você ter esses momentos para você comemorar, né? E aí esses 30% também tira, né,
definitivamente do nosso dicionário aqui, é aquela questão da privação e da restrição, né? Pô, você tem 30% para você fazer o que você quiser, né? Perfeito. E essa mudança, né, a gente deu o exemplo da dieta, e eu lembrei disso também, isso também acontece em qualquer hábito, né? No momento você precisa ter esse controle, até, né, uma certa... Né, são as escolhas que você precisa fazer para que depois isso se torne muito mais natural. Acho que quando você fala dessa propriedade, né, desse controle da sua vida financeira, eu penso muito nisso, é essa tranquilidade de viver essas escolhas de uma forma muito habitual, né? E chega, não de um dia para o outro, mas isso tudo chega, né? Sim, e é esse que é o ponto, né? A gente saber que o futuro, o eu do futuro, né, como eu disse, a gente vai encontrar com ele, né? Então a gente tem que realmente se preparar para encontrá-lo da melhor forma possível. Sabe o que eu fiquei pensando curiosa aqui? Eu vejo, né, lá na sua página quanta gente divide história, divide um pouco, né, desse feedback super positivo de passar por esse processo de encontro de novas ferramentas, de novos conceitos, essa facilidade. Teve alguma história assim que te marcou, que você fala, puxa, essa, né, alguma situação, alguma coisa que você fala, caramba, o meu trabalho, a forma como eu levo isso para as pessoas faz muito sentido, porque conhecer tudo isso, né, e viver para si, descobrir a sua forma de se organizar financeiramente deve ser muito satisfatório, mas dividir com tantas pessoas como você divide, né, como que é isso? Teve alguma coisa que fala, puxa, é por isso que eu continuo? Ah, sim, né? Isso que é o mais legal. Isso que, na verdade, não tem... não é o que faz valer tudo a pena, né? Então a gente realmente recebe muita mensagem de pessoas que mudaram a vida simplesmente, né? Ou começaram a investir, ou conseguiram sair das dívidas, né? Ou conseguiram influenciar alguma pessoa da família que às vezes estava perdendo dinheiro em algum local e teve uma reviravolta nisso. Mas uma que mais me marcou nem foi tanto dentro do curso, mas foi uma consultoria financeira pessoal. Então eu tinha uma cliente que ela começou a ter desejos até de suicídio pela situação financeira que ela se encontrava, né? Então, mais uma vez, é o que eu digo, né? Ninguém ensina para a gente que a nossa vida e a vida financeira é uma coisa só, né? Tudo que a gente faz em vida vai ter um respaldo financeiro, seja seu ou seja de outra pessoa. Ou seja, está tudo interligado. E aí, quando a pessoa se vê numa situação dessa complicada, né, de endividamento, de estar no vermelho, de ela se cobrar porque ela tem que ser aquela pessoa que é exemplo para a família e ela não está conseguindo ser. Então, tudo isso acaba fazendo a pessoa realmente levar a esse tipo de pensamento, né? Até pensando na questão de tirar a própria vida. E nesse trabalho que a gente fez com ela, né, através de uma ferramenta que a gente tem na consultoria, que é o Canvas das Finanças Pessoais, a gente conseguiu fazer a volta dela, né? Então a gente viu aonde estavam os problemas, a gente montou um plano de ação, passo a passo, né, de uma forma bem leve para que ela pudesse ir atingindo aquilo que a gente estava determinando, e assim foi, né? Então eu acho que esse foi o caso que mais me marcou, essa volta que essa moça deu, né, colocando o plano de ação de novo, né? Ela foi disciplinada, colocou o plano de ação em prática e ela conseguiu sair da situação terrível que ela estava. Muito legal. Transforma vidas realmente, Transforma né? vidas, exatamente. Olha, eu acho que a gente daqui a pouco está quase indo aqui pro final. Acho que só queria reforçar depois aqui na live, na nossa página, o Luiz Mar, né? Toda a plataforma hoje está ali, a gente indica como um vizinho nosso, depois a gente reforça aqui na nossa página, a página do curso, onde vocês podem encontrar mais informações. É um investimento, como a gente falou, né? Mas um investimento que nos organiza, nos, né, habilita a olhar tantas outras coisas, né? Mas eu acho que aqui, não sei, Dai, você tem algum outro ponto aí? Para fechar, Luísa, além do seu curso, obviamente, que outras dicas assim de livro, talvez, que você tenha lido nos últimos tempos que você recomenda, ou algum TED Talk, um podcast, enfim, algo que o pessoal possa aproveitar aí. Bem legal. Assim, um dos livros, O Homem Mais Rico da Babilônia, que a Esther já falou aí, realmente é um que eu recomendo. Tem um outro que é bem famoso e quem não leu precisa ler ontem, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse é a bíblia das finanças pessoais, vale muito a pena. Muito dos conceitos do livro a gente aborda no nosso curso também, então ele é fantástico para isso. E acho que hoje a gente está numa situação muito melhor.
Porque há 10 anos atrás, a gente não tinha tanta informação relacionada a finanças pessoais como a gente tem hoje, né? Então você não precisa ir longe, você abre o teu YouTube lá, você vai ter uma porrada de influencer lá, um monte de youtuber que fala sobre o tema, né? Tem livros, você tem muita informação na internet que você pode, às vezes, de uma maneira estruturada, montar ali o seu plano de estudo e começar a se desenvolver. Eu lembro que há 10 anos atrás, por exemplo, né, para você fazer uma avaliação de uma ação de uma empresa para investir, por exemplo, a gente tinha que entrar no site da empresa, baixar um arquivo, né, com o resultado da empresa, com base nisso pegar os números, colocar numa planilha Excel, fazer as análises. Então, tipo, era bem mais complicado do que é hoje. Hoje, por exemplo, você tem aplicativos que fazem isso para você, né? Então, você vê, a gente tem que aproveitar esse momento especial que a gente está vivendo e fazer uso dessas ferramentas. Exatamente. Ó, a Carol está falando aqui que ela leu Pai Rico e Pai Pobre e que ela fez, né, ela dá um trabalho para o filho dela de 12 anos até, ó, já está investindo Muito bom. nas gerações que a gente falou. Essa Fantástico. educação super importante. Não, super legal. E olha, para quem entrou depois, acho que a reflexão aqui, amei o exemplo que o Luiz Mar trouxe, marcou para mim aqui de pensar, quando fala de planejamento, né? Você entraria num voo aí que não tem um planejamento de voo. Então, para mim foi um exemplo super legal de pensar e refletir como realmente a gente entra tão automático às vezes. Ele me chamou a atenção por isso, né? De a gente entra na rotina, no dia a dia, e eu acho que é uma coisa que a gente presume que já existe, né? Mas realmente a gente precisa refletir, construir, fazer muita, né, ter esse tempo, né, útil, muito claro para poder se organizar dessa maneira. Eu acho que, nossa, super legal o nosso bate-papo. Acho que a gente Muito imaginava, mas superou as expectativas do quanto esses dois temas se conectam demais. Desenvolvimento, crescimento e esse olhar, né, de cuidado, né, com a nossa saúde financeira. Quanto tudo isso caminhando junto faz com que a gente cresça, com que a gente construa um mundo melhor, né? Eu acho que quando a gente cuida da gente, a gente cuida de tudo que está lá fora, às vezes tão perdido, bagunçado. Então, super te agradeço em nome da Casa Mundo, Luiz Mar, nossa Muito parceria, tua obrigada, Luiz. disponibilidade, né? E Não, agora eu que eu e agradeço. Esther, a gente vai se comprometer e vamos cuidar das finanças pessoais melhor agora, né, Esther? Por favor, hein? Vamos Por favor, junto, Tem hein? que hein? ser exemplo, a gente tem que Temos ser que ser exemplo. exemplo, exatamente. Perfeito, olha, Como últimas mensagens, o que eu digo assim para o pessoal que está assistindo, primeiro, não tenha medo, né? Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E aí, a estrutura toda que a gente vive, ela é meio que montada para que a gente tenha medo e que a gente acabe deixando nosso dinheiro na mão de outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente fica com medo de algumas siglas, de algumas coisas, e todo mundo colabora para que você realmente tenha esse medo, né? É assim que o gerente do banco ganha dinheiro, é assim que o assessor de investimento ganha dinheiro, com base no seu medo de cuidar da sua grana, né? Mas quanto mais você se conhecer, mais você estudar, você vai ver que, opa, não é bem assim, né? Eu mesmo, por conta própria, cuidar da minha própria grana. E ninguém melhor do que a gente mesmo para cuidar do nosso próprio dinheiro, né? E claro, né, meninas, não vai ser fácil mudar hábito, não vai ser fácil criar disciplina, não vai ser fácil juntar dinheiro, não vai ser fácil investir todo mês, mas uma coisa é certa, né? Se a gente fizer aquilo que tem que ser feito de uma forma consistente, com certeza a gente vai ter os bons resultados por isso. perfeito, fechou com chave de ouro, Fechou Luiz com Mar. chave de ouro. Super obrigado pela tua parceria, pessoal. Tô vendo aqui o pessoal mandando que gostou pra caramba do nosso papo. Obrigado de verdade, obrigado a todo mundo pela conexão. Fiquem com as reflexões, a gente vai salvar a live aqui na nossa página também, para quem quiser rever, olhar conceitos. E a gente deixa aqui certinho depois os contatos também para vocês darem uma espiadinha lá na página. Obrigada, gente. Bom final de Valeu, Eu que dia para agradeço. todo mundo. Até mais. Boa Boa noite para todo mundo. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.